Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Nenhuma pregação na história humana apresenta desafios maiores ou ensinamentos mais ricos do que o Sermão do Monte. Esta mensagem revolucionária ocupa 3 capítulos do relato que Mateus escreveu sobre a vida de Jesus. Apenas 2 vezes nestes 3 capítulos aparece a palavra que quero destacar nesta mensagem. No grego, o idioma do Novo Testamento, a palavra proseko significa literalmente manter-se, guardar-se, por conseguinte, voltar a mente ou atenção a uma coisa, estando em guarda contra ela. Isso é a definição do dicionário Vini. Na versão revista atualizada, segunda edição, a palavra é traduzida guardai-vos, em Mateus 6, versículo 1, e acautelai-vos, em Mateus 7, versículo 15, mas é a mesma palavra no original. Ele diz, no capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Com estas palavras, Jesus inicia um parágrafo no qual ele alerta sobre o perigo de falsos mestres e explica como discernir entre estes lobos vorazes e os bons mestres que ensinam somente a verdade revelada pelo Senhor. É uma distinção importantíssima para conseguirmos navegar o mar tempestuoso da confusão religiosa. Enquanto os incautos podem aceitar como igualmente bons e válidos os conflitantes ensinamentos do mundo atual, Jesus claramente avisa que muitos que parecem sinceros são lobos ferozes, esperando a oportunidade para massacrar ovelhas indefesas. Para não sermos enganados, é necessária a vigilância constante. Temos de ser pessoas criteriosas, que examinam qualquer ensinamento pelo único padrão confiável, como fizeram os residentes de Bereia, quando o apóstolo Paulo ensinou sobre Jesus. Eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, versículo 11. Devemos estar atentos e nos guardar constantemente contra os perigos de enganadores que distorcem a palavra de Deus. Esta ameaça vem de fora e pode nos destruir. No outro versículo neste sermão, que contém a mesma palavra, Jesus disse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 6, versículo 1. Com a mesma intensidade que nos defendemos contra os ataques de falsos mestres, precisamos nos proteger de nós mesmos. Neste trecho, Jesus dedica um capítulo inteiro aos perigos de atitudes e perspectivas erradas em nossas próprias vidas. Aqui o perigo vem das nossas próprias tendências de buscar a aprovação dos outros, de sentir contentes com nossos próprios esforços, ou de satisfazer nossos desejos de adquirir coisas nesta vida. Para enxergar este inimigo, não precisamos de uma sentinela com binóculos olhando para longe. Precisamos de um espelho para ver a fonte de uma outra ameaça que vem de dentro. O contraste entre estes 2 versículos ajuda a ilustrar uma necessidade fundamental da vida cristã. É importantíssimo manter o equilíbrio, até no nosso estudo das Escrituras. É natural e necessário perceber as distorções e abusos no meio religioso. É normal sentir frustrado e até revoltado com hipócritas e mentirosos em posições de influência espiritual. Devemos nos guardar contra estas influências destruidoras. Mas apontar os dedos para mostrar os erros dos outros, ou até lamentar as nossas próprias falhas do passado em seguir tais enganadores, não é suficiente. É necessário
travar uma outra batalha contra nossas próprias atitudes egocêntricas. O desejo de ser honrado, o desejo de ficar rico e até o desejo de sentir independente, nem precisando de Deus. São ameaças sérias que precisam ser identificadas e vencidas. Se seu estudo da Bíblia consiste principalmente em examinar e esclarecer assuntos polêmicos, precisa mudar a sua abordagem. Enquanto há lugar para estes estudos, há também necessidade de estudar questões que tratam do procedimento e caráter de um verdadeiro discípulo de Cristo. O Sermão do Monte é um bom começo, pois o mais que refletimos sobre estas orientações do Rei, o mais que teremos condições de sermos cidadãos do seu reino celestial e eterno. Você conseguiu responder a pergunta de ontem? No primeiro dia de Pentecostes, depois da morte de Jesus, aproximadamente quantas pessoas foram batizadas em Jerusalém? Alternativas: A, 12, B, 120, C, 300 ou D, 3.000. A resposta correta: 3.000 pessoas batizadas. Diz Atos 2, versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E a pergunta de hoje: quando Moisés se aproximou da sarça que estava em chamas, o que Deus mandou que ele fizesse? Alternativas: A, sacrificar um cordeiro. B, lavar as mãos e os pés. C, tirar as sandálias. Ou D, curvar-se na presença de Deus. A resposta vem amanhã. E hoje, vamos manter equilíbrio em nossa vida e nosso estudo das Escrituras, nos defendendo contra falsas doutrinas e também nos protegendo de atitudes erradas que vêm de dentro de nós. Porque nós queremos purificar o coração para andar com Deus e estar com Ele na eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.